Na medida em que a população cresce, exponencialmente a tecnologia, os meios tecnológicos, as ferramentas, os equipamentos também exponencialmente crescem, né? Isso a gente sabe, é evolução, todo mundo sabe disso. A gente vai demonstrar um gráfico agora, só para começar como forma de introdução, acerca da agroquimiologia numa abordagem academicista e de que forma a agroquimiologia pode entrar em vários campos de estudo, mas como um novo campo de estudo a partir de agora. Mas por hora, como introdução, a gente vai colocar um gráfico, embora esse gráfico eu considerei algumas correções que eu mesmo fiz, que a agroquimiologia fez, mas a partir desse gráfico a gente vai ter uma ideia: população, crescimento, tecnologia e educação. Ora, vamos ver aqui. Esse daqui é do Mike Institute, da Universidade de Chicago. Há um errinho aqui, já vamos de antemão, há um errinho. Não sei se vocês estão vendo que aqui é o gráfico, o eixo da população, né? Tem o eixo da população em bilhões ou milhões, né? E aqui tem o eixo do tempo. Aqui tem um errinho que eles fizeram. Esse daqui é um errinho porque eu copiei e colei. Você vê que os anos 2000 tá um pouquinho fora da curva aqui. Eu acabei intencionalmente colocando esse quadrado e essa flecha. Beleza, mas vamos pegar lá na frente. Vamos dizer aí 7, 8 mil anos antes de Cristo. Houve a primeira revolução agrícola, vamos dizer assim, né? O homem começou a plantar, todo mundo sabe, né? Vamos pegar os principais pontos, né? 3 mil anos antes de Cristo, né? As primeiras técnicas de irrigação, as primeiras cidades, né? A evolução da metalurgia, o cunho das moedas, né? A matemática, da matemática já veio a monetização, a invenção do dinheiro, a descoberta, vamos dizer, o advento, né? Do dinheiro, né? Da moeda, ou seja, acabou o escambo, ou seja, troca, acabou tendo um papel moeda para trocar. Depois veio a queda do Império Romano, queda do Império Greco-Romano e tal. Então veja que aqui a escala está diferente. Vamos considerar aqui a década de 1950 e o crescimento populacional aqui está certo, 2 bilhões. O advento do automóvel, né, do telefone, mas isso se encaixa nessa flecha aqui, ó. Veja que o 2000 está aqui, está errado. Esse 2000 deveria estar aqui, ó, prestem atenção. Os anos 2000 deveria estar aqui. Então, mas isso é algum erro de edição da Universidade de Chicago que eu acabei percebendo. E vocês também estão percebendo isso. Isso aqui é uma cópia escrachada que eu peguei, vamos dizer assim, a fonte, mas a linha está errada aqui. Mas não tem problema, isso foi corrigido. Mas vamos lá. Você vê que à medida que a população cresce, o projeto Genoma, né, 2000 e pouco, né, a conclusão do projeto Genoma, né, 2000 e se não me falha a memória, 2008 foi a conclusão. Aqui a gente pega, voltando na década de 50, né, a segunda revolução agrícola, né, aquele prêmio Nobel, a segunda revolução agrícola, ou seja, o advento da fertilização, ureia, nitrogenização do solo, né, principalmente nos países africanos, né, reduziu bastante a fome, né, a penicilina aqui na década posterior à década entre a década de 40, 50, a evolução da penicilina, né? Então a população foi crescendo. O que isso tem a ver com a visão academicista, com a visão hexadimensional do agroquímico, com a agroquimiologia em si? Vamos em frente. Mas olha a evolução e não onde a gente quer chegar em termos. Quer dizer, tudo isso tem a ver com educação, população e dinheiro. Óbvio, falando em dinheiro, aqui essa pesquisa aqui foi realizada agora. A fonte é Generation Power Index, está aqui embaixo, mas apresentado pelo Visual Capitalist. É a pesquisa de 2021. Vejam que eles fizeram uma pesquisa, no decorrer dos tempos, as gerações, vamos supor, a gente pegava a geração silêncio, depois o baby boomer, para quem conhece os baby boomers, né, nascidos aí na década de 50 em diante, né, os famosos baby boomers. Depois veio a Generation X, ou a geração X,
e assim, e hoje a geração milênio, né? Vamos lá. Eles fizeram uma pesquisa do seguinte, vejam que aqui tem uma escala, né? Quais as palavras e os acontecimentos que mais vinham à cabeça de acordo com a geração? Então nós não vamos pegar tudo, né? Toda a geração. Vamos pegar principalmente aí os nascidos da década de 60, 70, 80 em diante. O que vinha mais à cabeça, né? Em termos de história. Vamos lá, a gente vai pegar 11 de setembro, né? A pesquisa apontou que as lembranças que vinham à cabeça das pessoas, né, nessa pesquisa era o 11 de setembro, a eleição de Barack Obama, lógico, né, foi fora da linha Barack Obama, vocês sabem, né, família Bush, família Kennedy, então Barack Obama a eleição de Barack Obama foi um acontecimento, digamos, ele saiu fora da curva a eleição de Barack Obama, descartadas as ideologias, mas foi um acontecimento. A revolução tecnológica, todo mundo se lembra, a guerra do Afeganistão e Iraque em 2010, isso já a geração milênio, em 2020, agora, a partir de agora, o que veio na lembrança mais? Lógico, todo mundo fala em guerra, fome, política, ideologia, o que veio mais na geração de hoje? Eu falei fome, mas calma, alto lá. Na geração de hoje, o que veio mais, segundo a pesquisa da Generational Power Index, de 2021, publicada pela Visual Capitalist, obviamente, Covid-19. Tá. Na pesquisa, isso eu coloquei, quantas vezes as palavras aparecem, se vocês derem uma pausa, quiser dar uma pausa aí no vídeo, se vocês derem uma pausa, quantas vezes as palavras no decorrer da década de 40 até os anos 2020, quantas vezes a palavra guerra, doença, assassinato, eleição, tecnologia, etc., né? Advento, invenção, quantas vezes elas apareceram aqui? E quantas vezes a fome apareceu aqui? Viram alguma coisa? Fome sempre teve, crise, né? Crise humanitária, maiormente na África, né? Então quantas vezes a fome apareceu? Eles pesquisaram os velhinhos, pesquisaram os baby boomers, já mais idosos, né? Nós da geração X, né? Vamos dizer, nós que eu falo, eu, nascido aí na década de 70, o que me veio à cabeça no decorrer dos tempos, de acordo vinham as décadas. Eu, por exemplo, eu me lembro da Segunda Guerra Mundial, quem estudou a história, na década de 80 o ônibus espacial, né? O Homem na Lua na década de 60, embora eu nasci em 70, né? Então, quer dizer, cada um tinha a sua lembrança. Então isso é um sinal de indicação de qual a preocupação real que o mundo reflete. Então você vê que o alimento, embora escasso, na pesquisa ele não apareceu tanto. Por quê? A agricultura parou em algum momento, em algum lugar, a agricultura, ou seja, fome existiu, mas por outras razões. Guerra, razões políticas, vocês sabem, a África é muito rica, né? Aí não vamos entrar nessa questão, vamos entrar na questão assim, por que a fome não apareceu na lembrança das pessoas? A doença, na década agora de 2020 em diante, a Millennial Generation, ou seja, a geração milênio, não apareceu o quê? Foi Covid. Ninguém lembrou, todo mundo lembra, obviamente, de fome, esse tipo de coisa, e a política, a ideologia, polarização política e tal, mas a fome, cadê a fome em si? Qual vamos dizer assim, o degrau da palavra fome apareceu na pesquisa, ou seja, a epígrafe, ou seja, o relevo que a fome teve nessa pesquisa? Quase nenhuma, embora houve fome, a crise humanitária sempre há. Por quê? Porque a agricultura não parou, embora. Dentro dessa visão academicista, dentro dessa visão histórica, dentro dessa cadência de eventos, junto com a evolução tecnológica, a Fiesp também fez uns drivers de mudança mundial até 2030. Veja bem, nós estávamos falando de passado, agora a gente vai falar de presente, certo? Beleza. Então lá a Fiesp apresentou, para quem teve acesso a essa apresentação da Fiesp, muita gente teve acesso, tem acesso, ou assistiu,
Vamos descartar aqui, vamos só salientar algumas, né? O leste asiático, o que vai acontecer? Quais são as tendências, né? A maior, lógico, crescimento populacional versus crescimento econômico e da renda per capita. Vejo que não está entrando aqui muito meio ambiente, esse tipo de coisa, tudo bem. Vamos pegar o leste asiático hoje, que é o que mais está em evidência. Descartando Covid, esse tipo de coisa. Então crescimento econômico e de renda per capita, grande contribuição para o crescimento mundial. Bom, descartadas as outras discussões, qual o grande crescimento daqui em diante em 2030? População. Se há crescimento populacional, há demanda, certo? O Oriente Médio também teve um crescimento populacional. Agora aqui eu discordo um pouco da pesquisa Fiesp e Ciesp, discordo, a agroquimiologia discorda. A tendência do crescimento mundial até 2030, ela está falando que é baixo crescimento populacional, eu acho relativo isso, e baixo crescimento econômico. Esse daqui eu discordo de forma diametralmente oposta. Vocês vão me desculpar, mas crescimento, a tendência mundial até 2030, independentemente, obviamente, de questões político-ideológicas, o Brasil tem tudo a crescer. Eu discordo diametralmente oposto, de forma diametralmente oposta, o que a Fiesp e Ciesp apresentou a respeito de baixo crescimento. Pode ser médio, pode ser médio alto, mas baixo crescimento, eu não acredito, e eu acho que aqui ninguém acredita nisso. Por quê? Vamos em frente que a gente vai... Vejam bem que a gente está colocando em mente educação, evolução tecnológica, os acontecimentos históricos e o futuro, certo? Tudo isso numa visão hexadimensional do agroquímico, em frente. Tá, aqui eu já misturei tudo, vejam bem, eu coloquei aquele histórico que eu falei para vocês, e aí entra uma coisa, educação. Vejam que à medida em que a população cresce e os meios tecnológicos vão avançando, a tecnologia vai avançando, o ensino vai avançando, as pessoas vão aprendendo mais, ou seja, a tecnologia da informação, a quantidade de informação que a gente tem que absorver em curto espaço de tempo é muito grande. Então aí entra a questão da multidisciplinariedade ou a questão da interdisciplinaridade. Vocês lembram que certa vez, certa feita, em alguma de nossas explanações, eu coloquei sobre o pato, né? Você quer ser um pato ou não, né? E hoje se é pato, né? O pato faz de tudo um pouco ou faz nada? Não. Eu discordo e a gente vai falar sobre o pato de novo, né? Nós somos águia. Aqui eu coloquei intencionalmente também as 6 equações de viabilidade agronômica de um agroquímico, seja ele de qualquer natureza, inclusive o biológico, por que não? Aliás, né, quais os meios que a gente pode manter um biológico até chegar lá, ou seja, a conservação, meios de conservação, aí entra assim a agroquimiologia. Isso daqui vai alavancar muito. Eu não vou adentrar muito a respeito disso nesse gráfico aqui, mas a equação geral do agroquímico vai vir à frente aí, vai vir adiante aí, vai haver mudança sim. Hoje a gente não está falando, não sei se vocês perceberam, a gente não está falando do livro, a gente está falando de educação. Falando em educação, o professor Marcos Fava Neves, todo mundo conhece o Dr. Agro, né? Eu achei interessantíssimo essa prévia que ele fez, né? Sobre o pentágono da educação. Então ele fala que qual é o pentágono, né? A educação, né, é orientada por 5 pontos. Vamos lá, a educação é orientada pela demanda, vamos fixar bem isso bem na cabeça, pela demanda, ou seja, solução de problemas na jornada produtiva, ciência necessária e ciência prioritária. Vamos lá, o que é ciência necessária e o que é ciência prioritária? Ele explica lá, obviamente, em seu canal, e vamos tentar fazer uma interpretação agroquimiológica disso daí. Ciência necessária e ciência prioritária. O que é necessário para você alavancar o seu conhecimento e consequentemente desenvolver de forma profissional, e o que é prioritário, né? Quer dizer, a educação, isso eu estou falando num termo genérico, eu estou falando mais, eu não vou dizer platitude, né? Eu vou dizer aliás, ele está aqui em cima, né? Como se fosse o platô, ou seja, a educação hoje está orientada pela demanda. Qual é essa demanda?
Bom, para a gente interpretar qual é essa demanda, conforme a agroquimiologia e guardadas as devidas proporções das demonstrações do Dr. Fava Neves, tá? Experiência de aprendizagem, de que forma hoje a gente faz? Através da tecnologia, óbvio, jogos, simulação, digital, hands-on, falando hoje, tudo tecnologia na palma da mão. Potenciar relações. Vejam que o terceiro ponto aqui do pentágono, ele coloca relações verticais, horizontais, transversais, internacionais, interações e parcerias, certo? Olha onde a agroquimiologia chega, aqui veio a agroquimiologia. Esse é o terceiro ponto. Esse aqui depois a gente fala. O que a demanda hoje no pentágono da educação hoje, em termos de agro, o que hoje está demandando? Inter e multidisciplinariedade. Vamos partir para o quarto vértice do pentágono da educação. Métricas de avaliação, resultados práticos, resultados científicos, construção de valor e formação de pessoa. O que a gente fala na visão hexadimensional do agroquímico? Lá embaixo, a gente fala em ESG, ou seja, a viabilidade ambiental, a gente fala bastante, preza bastante pelo ESG, ou ASG, ou seja, Environment, Social and Governance, ou seja, ambiente, social e governamental, ou seja, os três juntos, estão dentro da viabilidade ambiental. A viabilidade ambiental talvez entre nessa métrica de avaliação aqui, mas veja que a nossa visão é hexadimensional. Do agroquímico, agora nós estamos falando numa abordagem academicista do que vai vir a ser a agroquimiologia. Quinto vértice, ou quinto ponto do pentágono da educação, comportamento do indivíduo. Bom, aí vem o comportamento, as formas de compensação, de recompensa, ou seja, esforço, alegria, equilíbrio, sempre ser aprendiz e curiosidade. Isso é normal, ou seja, a demanda envolve tudo isso chegando nisso. Qual o seu comportamento e o seu lugar? Eu não estou falando em lugar na sociedade, eu estou falando em lugar na sua empresa. Na sua empresa direcionado ao agro. A nossa matéria é agroquimiologia, certo? Fixem bem esse pentágono aqui, adiante. Tá, para isso que veio. Então a empresa necessita que o aprendizado de toda a sua equipe, seja ela no campo, na produção, na pesquisa, na administração lá, lembra que eu falei há uns dias atrás, quem está no 8º andar lá está criticando o agro, mas não sabe nem o que é a diferença de um pé de laranja, ou de uma folha de laranja, ou de uma folha de um pé de café. E está lá falando que o agro trabalha dentro de uma multinacional que fornece produtos para o agro. Quer dizer, essa pessoa ela tem que ter uma visão hexadimensional do agroquímico. Não só no ponto ambiental que está deturpado dessa pessoa, mas vamos lá. A empresa necessita que o aprendizado, né, de toda sua equipe, ou seja ela no campo, na produção, na pesquisa, na administração, no laboratório ou no chão de fábrica, tenha uma visão ampla, ou seja, uma visão mais holística, fixem bem essa palavra, holística, de toda a cadeia produtiva do agro, seja da planta à nutrição, seja da fitossanidade, aí entra os defensivos agrícolas, até os conceitos básicos de produção de insumo agrícola, ou seja, a cadeia produtiva, até a cadeia do TNV, da tecnologia de nutrição vegetal. A agroquimiologia já começa a entrar, a se cristalizar como algum método de ensino a partir daí. Beleza? Vamos adiante. Nessa visão hexadimensional, lembra que eu havia falado ali da viabilidade ambiental e ESG? Olha como entra mais coisa dentro da viabilidade ambiental. Ou seja, interdisciplinariedade. E hoje o indivíduo, eu não estou falando o acadêmico, mas o indivíduo, ele não é, vamos digamos assim, como eu falo, um pato. Anda pouco, nada pouco, canta pouco. Não, ele é um pato, ele tem a sua função. Mas nós somos águia. O nosso voo, nós vamos alçar um voo um pouco mais alto. De que forma? Sobre a forma da visão hexadimensional do agroquímico. E as 3 leis que o regem. Vamos em frente. Tá.
acabei de falar do pato, e o que isso tem a ver? Vejam bem, história, evolução, crescimento populacional, e o que isso tem a ver com essas pessoas aqui? Tem aquela velha história, principalmente com esses. Todo mundo já viu um meme na internet aí, já viram nas redes sociais um meme desse cara aqui? Como é que é? Acho que é mais ou menos assim, né? Se a Apple começou numa garagem, qual é a sua desculpa? Aí tem um cara louco lá, né, na foto, né? A antiga Apple, né? Antigamente a Apple estava dentro de uma garagem, a primeira foto lá deles, do Steve Jobs começando junto com os seus amigos de faculdade, embora ele nem chegou a fazer, ele frequentava a faculdade, não fazia faculdade. Fazer é diferente de frequentar, certo? Ele fazia faculdade. Frequentar é uma coisa, às vezes você frequenta e obtém um diploma, às vezes você faz e não obtém o diploma, ou às vezes você faz e obtém o diploma. Quer dizer, mas nesse meme lá, o que tinha lá? Se o Steve Jobs começou numa garagem, qual a sua desculpa? Aí tem um louco lá, colocou, que eu não tenho garagem, como é que eu vou começar? Quer dizer, sempre vai achar uma justificativa para não alavancar o seu negócio, a sua ideia, a sua proposta. Então, daí a interdisciplinaridade, daí você você não é um pato sendo interdisciplinar, você é uma águia sendo multidisciplinar. Dá para entender mais ou menos assim? Em frente. Nessa visão academicista da agroquimiologia, no nosso livro a gente fala dos fundamentos e conceito inicial, né? A gente fala lá, depois já entra em plantas, vegetais, bem superficial para o químico, não para o agrônomo, né? Para o químico, fisiologia vegetal de uma maneira bem sutil e leve, né? E vai adiante. Lá numa certa parte do nosso livro também a gente fala da revisão dos conceitos e fundamentos da agroquimiologia. Nessa revisão, a gente provou cientificamente, fomos aprovados assim, foi cientificamente provado a necessidade, vamos voltar lá no pentágono da educação e a educação por demanda. Qual a demanda hoje? Em termos de agro, em termos de produtos, em termos de insumo agrícola, tá? Qual a demanda hoje em termos de educação numa visão academicista da visão hexadimensional do agroquímico? Olha na onde a gente está chegando. Quer dizer, olha a interdisciplinariedade e a multidisciplinariedade. Vamos lá. Agroquimiologia, ciência factual compreende englobando de forma multidisciplinar as ciências naturais e sociais, é o campo de estudo dos agroquímicos, sua origem fabril, desde as necessidades advindas da agronomia, em conjunto com a pesquisa química, a fim de produzir formulações agrícolas eficazes de acordo com a legislação vigente através de estudos, com o direito, ou seja, registro, no intuito de fomentar a produção mundial de alimentos. A gente está falando de história, de evolução tecnológica, né? Balizados pela ecologia, ou seja, a sustentabilidade, aqui entra o ESG, economia de recursos naturais, ESG, e sociais, ESG, objetivando a prevenção de danos de quaisquer naturezas através de técnicas interligadas segundo as regras de cada ramo das ciências acima delineadas. Ou seja, este conceito é extenso, ou seja, é um conceito analítico. A gente tem o conceito sintético de agroquimiologia, certo? Esse é o conceito analítico, de forma metodológica e de forma provada metodologicamente e cientificamente. Corriqueiramente, né, a gente sempre fala lá, eu estou repetindo, né, que com relação às diversas ciências, é comum, né, coloquial falar, né, na agronomia estuda o quê? O campo, agronomos, né, vem do latim, agronomos, né. A química estuda a matéria, o direito estuda as leis, a economia estuda a escassez, a ecologia estuda o meio ambiente, as finanças estudam o fluxo monetário, logo a agroquimiologia estuda o agroquímico. Mas para estudar o agroquímico a gente tem que ter essa visão hexadimensional. Aí vem o nosso conceito sintético. A gente teve o conceito analítico agora há pouco, vem o conceito sintético, que é o quê? A agroquimiologia estuda o agroquímico. Quer dizer, neste conceito sintético, eu falei conceito sintético assim, eu falei o conceito coloquial, assim como a agronomia estuda o campo, então a agroquimiologia, num conceito mais sintético, é o quê?
Agroquimiologia é a ciência que estuda os agroquímicos sob a ótica da agronomia, química e direito, no intuito de adequá-los dentro da máxima eficiência econômico-financeira, com a menor utilização possível de recursos, no sentido de reduzir qualquer impacto na natureza. Embora seja um óbvio ululante, a agroquimiologia está aí para justamente integrar essas equações, as quais a própria agroquimiologia propõe, para chegar ao final à equação geral do agroquímico, que é aquela equação que eu mostrei lá em cima, que é uma só, que é advinda de 6, é a integral de todas as outras equações. Tá, isso aqui eu vou passar rapidinho, né? Notar que a ordem das ciências da viabilidade, elas mudam de acordo com o tipo de agroquímico, né? Quer dizer, não é que a viabilidade ambiental pode vir em primeiro lugar, ou é um biológico, a viabilidade ambiental na equação nossa, ela já supera o seu índice, né? Supera não, ou ela se adequa ao seu índice. Ao passo que um biológico tem a viabilidade econômica. Mas como a viabilidade econômica? Ou seja, o tempo de transporte, o tempo de estocagem de produto, vamos assim dizer, o biológico, né? Então, quer dizer, a ordem vai invertendo de acordo com as necessidades de cada agroquímico. A ordem da visão hexadimensional. Não que a viabilidade agronômica é em primeiro lugar, embora o estudo é dos agroquímico. Beleza? Em frente. Tá, aqui a gente não vai falar de novo, a gente fala das primeiras, da primeira, da segunda e da terceira lei, vamos pular. Vocês já viram, né? Isso daí tá no livro. Volta ao Pentágono, aí a necessidade, galera. A educação, do primeiro ponto, o primeiro vértice do Pentágono da educação proposto por Marcos Favaneves, eu recomendo, inclusive. Veja que o primeiro vértice é a educação orientada pela demanda. Qual a demanda hoje? Onde entra a agroquimiologia aí? Em que grade se encaixa a agroquimiologia? Na agronomia, por exemplo, ou numa cadeira de química, por exemplo, seja de extensão ou pós-graduação, onde ela se enquadra aí? Ou seja, há uma demanda para isso daí. Essa demanda, a agroquimiologia veio para suprir essa demanda. E estamos seguindo os primeiros passos, não estamos na garagem, mas já saímos da garagem, já estamos alçando o voo, como águia. Lá também, em certa parte de uma explanação nossa, vejam que a fonte aqui é 7/8/2018 da Folha. Tá? A Fiesp, Ciesp, lá naquele cenário para 2030, né? Cenário a curto prazo. Lenta retomada da atividade econômica, isso daqui eu discordo plenamente. Se falarmos em agro, eu discordo plenamente disso daqui. Acúmulo de 13 milhões de desempregados. Concordo em parte, porque é óbvio, né? Dada a pandemia, né? Pegou todo mundo de surpresa. É uma questão que não vamos estender muito, não vamos trazer a lume agora, né? E a incerteza no quadro político eleitoral também não vamos trazer muito a lume. Cenário a longo prazo, até 2030, vamos lá, Fiesp, Ciesp está falando. Ou seja, eu discordo de algumas coisas, concordo com outras em parte. Cenário a longo prazo. Transformações na estrutura da demanda. Lembram do primeiro vértice? Transformações na estrutura da demanda. Bom, nós estamos falando em educação. Hoje nós estamos com uma visão academicista da agroquimiologia. A transformação na estrutura da demanda, que é o primeiro vértice do Pentágono da educação do Marcos Favaneves, entra a agroquimiologia, certo? Ou não? Entra aqui, ou seja, houve uma transformação na estrutura da demanda, ou seja, de que forma nós vamos estudar o agroquímico a partir de agora, dada a evolução tecnológica, ou seja, nós temos tecnologia, nós temos meios tecnológicos para que essa visão hexadimensional, para que a gente integre essas 6 matérias numa só, qual seja a agroquimiologia, ou seja, a demanda requer que a agroquimiologia entre nesse vértice aí, nesse primeiro vértice do Pentágono da educação, certo? Aumento da concorrência externa, ou seja, tá todo mundo estudando, galera.
Tá todo mundo estudando. E a agroquimiologia está nascendo no Brasil. E o algoritmo, os dashboards que vão surgir a partir dos cálculos que nós propomos dentro do nosso livro, vai aumentar cada vez mais a nossa viabilidade no sentido de concorrer par e passo com a concorrência externa. Se vai aumentar a concorrência externa, a agroquimiologia está aí para ajudar a diminuir a distância de um mais avançado para o menos, ou do menos avançado para o mais avançado. Quer dizer, e o desenvolvimento tecnológico em países emergentes, óbvio, a agroquimiologia entra aí. Eu acabei de falar em dashboard, eu acabei de falar em cálculos, metodologia de cálculos, eu acabei de falar em interdisciplinaridade e multidisciplinaridade da agroquimiologia. De resto, né, quer dizer, é preciso conhecer quais tecnologias estão à frente desse processo de transformação. A agroquimiologia está à frente desse processo de transformação. Basta vocês não serem como, desculpem a palavra, basta nós não sermos como patos e ficarmos dentro de nossa garagem. A garagem que eu estou falando aí é uma garagem figurativa, é uma alegoria. A gente não pode ter uma desculpa, falar, eu não tenho garagem, falar, ué, uma empresa nasceu numa garagem, qual a sua desculpa? É porque eu não tenho garagem. Não, a visão hexadimensional do agroquímico veio para isso. Então a transformação, aqui eu concordo, né, em parte, a transformação positiva precisa começar agora. Veja que eles colocam uma fonte de 7 de 8 de 2018, embora essa apresentação aqui de 2019, 2020, precisa começar agora. E é agora que a agroquimiologia tem que alavancar. E depende justamente de vocês, de nós. Tá, essa aqui de novo é uma grade. Essa grade, por que eu coloquei essa grade aqui? Porque essa grade, a visão academicista não não estou falando academicista no sentido instituição, o instituto acadêmico dessa novel ciência. Eu estou falando que isso cabe até dentro de uma empresa, treinamento de uma empresa. A pessoa lá que eu sempre falo, lá do 8º andar, aquele cara do 8º andar lá da parte administrativa, da parte auxiliar de Key Account de compras, ele nem conhece o diferencial ou processo produtivo, a cadeia produtiva da tecnologia de nutrição vegetal, por exemplo. Quer dizer, nessa visão ampla, holística e hexadimensional, consegue inserir mais as pessoas um pouco melhor de conhecimento, no sentido de justamente alavancar a gente, nós no contexto mundial, a nossa vocação é o agro e ponto final. E se a agroquimiologia não entrar e não tentar, pelo menos ajudar a impulsionar a nossa vocação, que é o agro, outras ciências logicamente virão, mas a agroquimiologia veio também para impulsionar justamente a nossa vocação, que é o que? O agro, e dentro disso vem outros tipos de tecnologia, por óbvio, mas vem também a visão academicista do agroquímico, e entra o biológico, eu sempre falo, entra o biológico sim. Bom, a visão hexadimensional, estou repetindo, obviamente, eu gosto que fixem isso na cabeça, eu coloco intencionalmente sempre essa visão aqui. É aquilo que eu falei do pato, né? E sempre falo eu mencionei, tudo que eu falei agora há pouco, muita coisa a gente tirou do International Journal of Knowledge Management, ou seja, a interdisciplinaridade, a multidisciplinariedade da educação. E a agroquimiologia, em termos de produtos de insumos agrícolas, a agroquimiologia veio para isso, ou seja, ela não é um pato, é diferente. Eu já falei sobre o pato, né? E repito sobre o pato sempre, quer dizer, e da garagem, né? A alegoria da garagem e do pato. Vamos adiante. Aí que tá. Então esse cara aqui era um pato, para quem conhece ele. Ou esse cara aqui era um pato. O primeiro aparelho de controle remoto surgiu desse cara aqui. Antes de ninguém conhecer aquele submarinozinho que ele inventou lá. Controle remoto ninguém nem sabia para que serviria. Ele já conhecia. Eu não vou adentrar nos aspectos, me aprofundar nos aspectos técnicos, né, da invenção. Quer dizer, olha o que essas pessoas fizeram e olha o que vocês
podem fazer com a agroquimiologia a partir de agora. Não eu, vocês podem fazer a partir de agora com a agroquimiologia. Basta estudar nessa visão hexadimensional, pensar um pouco fora da caixinha, da casinha. Desculpe minha dislexia fonética, eu tenho essa dislexia fonética, inclusive na escrita. Aqui entra também numa dislexia, esse cara também tem uma certa dislexia, tem outros disléxicos que fazem isso e é natural. Eu quero que vocês aproveitem a agroquimiologia para alavancar justamente o agro e para colocar o Brasil, que já está num cenário, mas a agroquimiologia num cenário mundial. E a agroquimiologia vai ajudar a alavancar isso, eu tenho absoluta certeza disso. Era isso que eu queria falar, era essa certeza que eu queria deixar para vocês nessa visão academicista da agroquimiologia. Espero ter explanado, obviamente, no livro fala bastante disso, e a gente vai ter muita conversa adiante. Muito obrigado e até já!